Bom, olá pessoal, deixa eu me apresentar aqui, meu nome é Fábio Lobão e vocês têm agora mais uma opção de um canal sobre livros aqui no YouTube. Bom, deixa eu primeiramente falar um pouquinho sobre mim. Eu sou um leitor aí há algum tempinho e o motivo de eu ter criado esse canal, apesar da existência aí de vários canais de vídeo sobre livros no YouTube, é que eu venho notado, apesar de cada um ter o seu estilo, uma ausência de alguns livros nesse emaranhado de resenhas que a gente tem. Então, eu pensei, por que não trazer mais uma opção para o internauta, para quem acompanha livros aqui no YouTube, de títulos que não são tão falados, mas que tem uma importância muito grande na literatura mundial e nacional. Evidentemente, a gente vai tratar aqui de livros aí que são falados, clássicos, mas eu quero trazer um pouco do meu estilo aqui para essa plataforma e, quem sabe, ganhar aí o carinho de vocês. Para começar, eu escolhi justamente o livro que me motivou a tratar sobre literatura aqui no YouTube. O livro é esse aqui, ó, é o Aniquilar, do Michel Houellebecq. O Michel Houellebecq é um escritor francês extremamente prestigiado e ele tem títulos muito importantes na literatura. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em Submissão, Serotonina, O Mapa e o Território, Plataforma, e me estranhou um pouco o fato de Aniquilar ter pouquíssimas resenhas, tanto no YouTube quanto em blogs de literatura. E eu pensei em tratar um pouquinho dele aqui. É um livro que trouxe diversos pensamentos, diversas reflexões, e talvez seja uma oportunidade aqui de iniciar aí uma nova jornada aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho sobre a narrativa de Aniquilar, como diversos livros do Houellebecq, para quem já teve a oportunidade de ler, a gente tem aqui mais um romance político, onde o Houellebecq apresenta para nós um cenário na França num futuro próximo. O livro se passa entre 2026 e 2027. E aqui o Houellebecq, como pano de fundo para um livro que tem diversas nuances, diversas camadas, ele apresenta o fim do mandato do presidente, que, embora ele não fale, parece ser bem o Macron, o fim desse mandato e o processo de escolha de um sucessor. O presidente no livro navega em mares muito tranquilos no cenário nacional, a economia bombando, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, e ele quer escolher alguém para que ele coloque no poder como uma espécie de fantoche. Sobre a economia, aqui a gente é apresentado a um dos personagens principais do livro, que é o Bruno. Ele é o ministro da economia, ele resgata a prosperidade na França, ele coloca a França num patamar de igualdade aí com outros players internacionais, e o Bruno é assessorado pelo principal personagem do livro, que é o Paul Raison. O Paul Raison é um típico personagem Houellebecquiano, se a gente pode dizer assim. Homem, solteiro, de meia idade, mora sozinho numa grande metrópole, no caso aqui Paris, e com dificuldades de relacionamento, tanto com amigos quanto com seus familiares. Então o Paul é esse personagem típico Houellebecquiano e o livro se desenvolve em torno dele. A gente tem numa primeira parte o Paul participando ativamente da campanha presidencial. O Bruno é um dos nomes fortes aí para substituir o presidente. Então o Paul ele é visto nesse emaranhado aí de jogos políticos, a busca de sucessores, brigas, participação de marqueteiros e também acompanhando aí uma série de atentados terroristas acontecendo ao redor do mundo, cyberataques e tudo isso num cenário, aí, num jogo de gato e rato, na tentativa de se encontrar quem seriam essas pessoas que estariam
cometendo os atentados, como isso pode afetar o jogo das eleições. Então a gente tem primeiro o desenvolvimento dessa história, que é muito interessante, mas no caso de Aniquilar não é exatamente o ponto principal. Como a gente vê, por exemplo, em Submissão, a questão política em Submissão é extremamente importante para o desenvolvimento do livro. Aqui não, aqui é só um pano de fundo para a segunda parte da história, que é a que me parece mais interessante. Durante esse percurso de político, o Paul ele recebe a notícia de que seu pai Eduardo, que também foi um funcionário do governo francês, sofre um derrame. E ele é obrigado a retornar às suas origens. Ele retorna a Lyon, na verdade no subúrbio de Lyon, para rever a sua família, seus irmãos. Cecília, que é a irmã do meio, ela próxima de idade dele, mas eles já não estabeleciam contato há muito tempo, um pouco por vontade do próprio Paul, nesse contexto que eu disse de dificuldades de relacionamentos que traduz os personagens do Houellebecq, e o seu irmão mais novo, Aurélien, a quem ele já não tinha muito contato por distanciamento de idade e também porque seus caminhos se separaram muito cedo. Ele também volta a ter contato com a sua madrasta, a Madeleine. O Paul perde a mãe, ele perdeu a mãe, o pai tinha um relacionamento com a Madeleine. Então ele é obrigado a enfrentar, digamos assim, os seus fantasmas, né? Restabelecer conexões com aqueles que ele não, acho que pode-se dizer assim, não queria estabelecer o contato. Então esse aspecto familiar é muito interessante, porque além dos irmãos, ele também se vê retornando a um relacionamento amoroso que ele tinha com a Prudence. Prudence era uma espécie de namorada, algo do tipo, com quem o Paul teve um relacionamento, mas nada muito sério. Nesse cenário de problema do pai dele, ele volta a ter contato com a Prudence, volta a restabelecer o relacionamento, e nessa toada da questão familiar, me parece que é a grande chave e é o que torna essa obra belíssima. Quem já teve a oportunidade de ler alguns livros do Houellebecq sabe que, e novos leitores também vão se deparar com isso, o Houellebecq não é muito dócil na forma de escrever, na forma de apresentar os personagens, na forma de desenvolvê-los e também de concluir a jornada deles. Ele muito seco, muito direto, a sua obra é de certa forma bem pessimista. Ele apresenta uma sociedade já deturpada, uma sociedade quebrada, sem qualquer possibilidade de retorno àquilo que talvez na cabeça dele representaria aí um momento de plenitude mesmo da sociedade, se na cabeça dele isso já existiu alguma vez. Em Aniquilar, há uma situação muito distinta disso. A partir do momento que o Paul se depara com esse problema grave familiar, o pai sofre um derrame, é transferido para hospitais, aparentemente casas de repouso, extremamente mal equipadas, com funcionários também não preparados para conduzir um processo de reabilitação de uma pessoa que sofre esse tipo de enfermidade. O Paul resgata princípios bem adormecidos dele. A questão familiar passa a ficar forte, ele se aproxima dos irmãos, ele passa a questionar até implicitamente o seu papel como agente político. A gente consegue extrair isso de algumas passagens, de certa, não vou dizer paixão, mas aquele modo automático do trabalho, ele começa a ser colocado de lado, o relacionamento com a Prudence começa a encorpar, você observa ali o ressurgimento do amor, ou até o surgimento mesmo do amor entre os dois.
ele também começa a observar como aqueles entes dele na vida, que talvez tivesse passado na cabeça dele uma vida medíocre, como aquilo tem importância. Então, o casamento da irmã, extremamente forte, a fé religiosa que a irmã tem também durante esse tempo, é frequentadora da igreja, ela reza, ela tem uma espiritualidade forte, isso a proporciona enfrentar de uma forma distinta a enfermidade do pai. O relacionamento também, como ele observa o relacionamento do Eduardo com a madrasta, a Madeleine, como ela cuida do pai dele, o carinho, o afeto, o comprometimento, o respeito, a lealdade, tudo isso desperta uma situação diferente no Paul. Então, nesse sentido, a obra é muito diferente das demais, porque ela traz esperança. O desfecho não é muito esperançoso, isso não é spoiler. O Paul ele adquire um câncer muito agressivo na boca. Isso vai desdobrar em eventos que eu não vou relatar para não estragar a experiência literária. Mas o que a gente vê no Houellebecq de Aniquilar, diferente aí fazendo um paralelo com Serotonina, que é o livro anterior, é uma ideia de que por mais que a sociedade, a gente pode usar o conceito do Bauman, do Zygmunt Bauman, né, sociólogo polonês, por mais que a sociedade hoje seja líquida, ou seja, ela não tem vínculos, ela não consegue se conectar, talvez se nós pararmos um pouco, retornarmos às nossas origens, lembrarmos de certos princípios que construíram mesmo, que ajudaram a construir a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, porque é o foco do que o Houellebecq, é o foco da escrita do Houellebecq. Talvez se nós nos reconectarmos com certas coisas, a gente, mesmo diante da morte, que me parece que o título Aniquilar tem relação com isso, do francês anéantir, que tem relação com nada, então tem muito niilismo nessa obra também. A gente tem aqui talvez a esperança de que se a gente não pode mudar completamente as coisas, mas pelo menos enfrentar as dificuldades com um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de tranquilidade na alma e no espírito. Então, nesse sentido, a obra do Houellebecq, eu posso dizer que sem medo de errar, sem parecer presunçoso, mas creio que Aniquilar vai se tornar um clássico aí da literatura, porque as reflexões que a gente tem nesse livro sobre a importância de certos princípios que a gente vem deixando passar e como isso pode ser importante para nos ajudar a enfrentar as dificuldades e, sobretudo, a extinção. Então, é uma boa porta de entrada para o Houellebecq, é o último livro dele. Segundo ele, ele não vai escrever mais. Então, eu recomendo fortemente que vocês leiam Aniquilar. Talvez seja uma porta de entrada para a obra dele. Ele tem diversos títulos, mas esse aqui, sem dúvida alguma, eu não deixaria de ler. É atemporal, visceral e é leitura obrigatória para nos ajudar a refletir um pouco sobre os caminhos que a gente tem tomado. Beleza, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Me ajudem, comentem, digam o que vocês não gostaram, falem para mim nos comentários se vocês já leram Aniquilar, se a percepção de vocês sobre o livro é semelhante à minha. A partir do momento que eu receber esse feedback, eu vou conseguir melhorar a dinâmica dos vídeos, melhorar a forma de me expressar. É o primeiro, então a gente fica um pouquinho nervoso, mas eu creio que mantendo uma regularidade aqui, eu posso trazer para vocês um pouco do que eu vejo, de como a literatura ela impacta a minha vida e como me ajuda a caminhar aí no dia a dia. Tá bem, gente? Um abraço, um ótimo dia aí para vocês. Até mais.